Alô, pessoal que está se preparando para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, o concurso do TSE unificado, que vai servir também para diversos tribunais regionais eleitorais aqui do Brasil. Estou gravando esse vídeo para comentar com vocês o conteúdo de direito administrativo previsto no edital para todos os cargos, exceto o cargo 18, porque o cargo 18, que é o analista judiciário na área judiciária, ele tem um conteúdo mais específico e mais completo de direito administrativo. Para todos os cargos, exceto este, o conteúdo previsto na disciplina de noções de direito administrativo é o mesmo. E neste vídeo eu vou fazer uma análise desse conteúdo para explicar para vocês o que tem que ser estudado para este concurso. Vou aproveitar também, é claro, para apresentar o nosso curso teórico e o nosso curso de resolução de questões da banca CESP-Sebrasp, focado nesse conteúdo, para ajudar vocês também nessa preparação. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o conteúdo a ser estudado para não perder tempo estudando coisas que não vão ser cobradas e também para conseguir até a data da prova vencer todo o conteúdo. O primeiro conteúdo que consta no edital, ele tem o nome de noções de organização administrativa. Nesse conteúdo, a gente tem que compreender como é composta a administração direta e indireta. E disso vai decorrer o estudo da centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Isso é um ponto muito cobrado em provas da banca CESP-Sebrasp, vocês têm que dominar esses conceitos. Também tem que saber as características principais das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Neste primeiro tópico, então, esse é o conteúdo que foi delimitado pela banca. É um conteúdo bem tranquilo de se estudar, é um conteúdo bastante doutrinário. As questões de prova geralmente vão estar de acordo com a doutrina majoritária, é um conteúdo bem tranquilo de se estudar. No nosso curso preparatório, nós temos aulas teóricas em que eu explico cada um desses assuntos e também a gente tem a resolução de questões. Vocês têm as questões para que vocês possam tentar resolver e tem também a correção em vídeo, que eu comento aqui na tela e corrijo cada uma das questões com vocês. O nosso curso de questões, ele tem no total 344 questões de certo ou errado, que é o estilo mais utilizado pela banca Sebrasp, né? Para que vocês possam tentar resolver. São 344 questões sobre todo esse conteúdo, né? Mas as questões elas são separadas por assunto e eu organizei elas de uma forma bem didática para que a gente possa ir aprendendo também durante a correção dessas questões. Então, quem adquirir o nosso curso teórico vai ter toda essa teoria e as questões. Quem quiser, também é possível adquirir somente o curso de resolução de questões. Essas questões do curso de resolução já estão incluídas, claro, para quem adquirir o curso teórico. O segundo assunto que nós temos dentro do direito administrativo é o assunto do ato administrativo. Um conteúdo também que vem basicamente da doutrina de direito administrativo. Aqui a gente tem que conhecer o conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies de atos administrativos. Pelo que eu pesquisei em prova, o que mais tem sido cobrado pela banca são os atributos, mas não adianta estudar só eles. É importante saber todas as classificações e características do ato administrativo para não correr o risco de perder questões lá na hora da prova. O conteúdo 3 é o conteúdo que mais está gerando dúvidas entre os candidatos, porque ele coloca agentes públicos de uma forma bem abrangente, sem especificar quais leis ou quais artigos da Constituição Federal vão ser cobrados. Ele coloca assim, ó, agentes públicos, item 3.1, legislação pertinente. Pessoal, a legislação pertinente a agentes públicos é muito ampla. A gente tem muitas leis que tratam dos direitos dos servidores e da conceituação de agente público. Então aqui, principalmente, eu recomendo que vocês estudem os artigos 37 a 41 da Constituição Federal,
que são os mais cobrados quanto a agentes públicos. E também é interessante conhecer a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores da União. É a lei onde estão os direitos que vocês, que vão passar nesse concurso, terão como servidores públicos. Então, como eles não colocaram no edital, eu recomendo que vocês estudem esses conteúdos. Professor, se cair uma questão em prova sobre a Lei 8.112, eu posso apresentar um recurso dizendo que a lei não estava no edital? Até pode tentar, mas a banca não vai aceitar. Porque quando ela coloca aqui legislação pertinente, ela deixa isso em aberto. Então é interessante que, além de estudar a doutrina sobre agentes públicos, que é bem pequena, que a gente também estude os artigos 37 a 41 da Constituição e a Lei 8.112. Além disso, claro, é importante conhecer o conceito de agentes públicos, as espécies e as principais diferenças, né, entre cargo, emprego e função pública. O item 4 de direito administrativo são os poderes administrativos. E aqui a gente tem que conhecer as características do poder hierárquico, do poder disciplinar, do poder regulamentar e do poder de polícia. E também temos que saber as regras sobre o uso e abuso de poder. O conteúdo 5 é a licitação. E aqui vocês não precisam estudar toda a lei de licitações. A lei de licitações é a Lei 14.133 de 2021. E nessa lei vocês vão encontrar, ali no artigo 5º, os princípios. Vocês vão encontrar as regras de contratação direta, que é a contratação sem licitação. E aí a gente tem os artigos que tratam da dispensa e da inexigibilidade de licitação. A gente também tem na lei as modalidades de licitação. Os tipos é um assunto que não tem mais essa nomenclatura na lei atual. A nova lei de licitações de 2021 passou a chamar o que antes eram os tipos, hoje a lei chama de critérios de julgamento, que é o critério que a gente vai definir quem é o vencedor da licitação, que muitas vezes é o menor preço, mas não só este, né? Tem outros também na lei. E também o procedimento. Pessoal, procedimento aqui deixou bem abrangente, porque o procedimento, a banca pode fazer perguntas sobre os artigos iniciais da lei de licitações, ela pode fazer perguntas sobre as fases de julgamento e classificação durante a licitação, a fase de homologação, enfim, ficou bem abrangente esse ponto de procedimento. Então, para evitar que vocês não percam uma questão por não terem estudado o suficiente, eu recomendo que vocês estudem do artigo 1º até o artigo 88 da Lei de Licitações, que são os artigos que tratam da licitação. Porque depois tem a questão dos contratos, né? E aí a questão dos contratos administrativos não está aqui expressa no edital, não deverá aparecer em prova. Aí, aproveitando para dar uma dica para vocês, pelo que eu pesquisei de questões, tem aparecido muitas questões sobre dispensa e inexigibilidade e sobre as modalidades. Esses são os dois assuntos que eu mais encontrei questões da banca nos últimos anos. Temos ainda no edital o conteúdo de controle da administração pública. O controle da administração pública é o controle que é exercido sobre a administração. E aí tem as classificações e os tipos desse controle, né? Então é interessante aqui saber o que é controle interno, o que é controle externo, o que é o controle administrativo, o que é controle judicial e o que é controle legislativo, e saber principalmente as características desses controles, o que pode ser controlado em cada um deles. E por fim a gente tem o assunto de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, também chamada de responsabilidade extracontratual do Estado. E aqui é importante que vocês conheçam o histórico dessa responsabilidade civil no mundo, primeiro, e depois aqui no Brasil. Inclusive, já teve questão perguntando desde quando a teoria atual é utilizada no direito brasileiro, então é importante conhecer esse histórico. Também é importante conhecer qual é a teoria utilizada para a responsabilidade por ato comissivo do Estado, que é a teoria do risco administrativo, e também a teoria utilizada nos casos de omissão do Estado,
que é a teoria da culpa anônima ou da teoria da culpa do serviço, né? E também é importante conhecer os requisitos para que fique caracterizada a responsabilidade do Estado, que é aquela situação de conduta, nexo e dano. E também conhecer as causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. Aí a gente tem os casos de força maior, caso fortuito, culpa da vítima, que conforme o caso podem excluir ou atenuar, reduzir a responsabilidade do Estado. Então esse é o conteúdo de direito administrativo previsto aqui para este concurso. Quem adquirir o nosso curso teórico vai ter aulas sobre todo esse assunto, além das videoaulas. Vocês têm ali o material em PDF para acompanhar as videoaulas. Eu preparei ali os principais pontos que eu mostro aqui nas aulas estão nesse material. E também, claro, no que se refere ali à Lei 8.112 e à Lei de Licitação, tem todos os artigos da lei, com alguns quadros, alguns esquemas que eu vou utilizando ao longo das aulas. No final de cada assunto estudado, a gente tem questões para praticar, com questões de diversas bancas e algumas questões simuladas que eu elaborei. E além disso, em separado, lá no final do curso, a gente tem a resolução de questões. Na resolução de questões, eu separei 344 questões aplicadas pela banca em concursos nos últimos anos, abrangendo esses assuntos aqui do edital. E quem adquirir o curso teórico já tem essas questões incluídas no curso. São 60 questões sobre organização administrativa, 34 questões sobre os poderes da administração, 42 questões sobre atos administrativos, 40 questões sobre controle da administração, 37 questões sobre a responsabilidade civil do Estado, 71 questões sobre a lei de licitações e contratos e 60 questões sobre o conteúdo de agentes públicos, que abrange também, né, a Lei 8.112 e alguns artigos ali também da Constituição Federal. Neste curso de questões, vocês têm todas as questões para que vocês possam tentar resolver num material que as questões não estão com as respostas assinaladas, justamente para vocês marcarem em cada uma delas C para certas ou E para as erradas. Depois que vocês resolverem essas questões, tem a correção em vídeo. E na correção, eu mostro aqui na tela cada uma das questões e eu vou explicando para vocês em cada uma delas por que está certa ou por que está errada. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação do conteúdo de Direito Administrativo para o concurso do TSE e também no nosso curso preparatório. Lembrando que é possível adquirir o curso teórico, que inclui essas questões, como também é possível adquirir somente as questões em separado. Adquirindo as questões em separado, vocês têm as questões para tentar resolver e a correção em vídeo também está incluída. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado.